Hoje eu vou te ensinar a mentir. Mas não é qualquer mentira, é uma mentira que pode mudar completamente a sua vida. Porque talvez sem perceber, você já esteja mentindo todos os dias, só que da forma errada. Quando você diz, eu não consigo, dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, isso também é uma mentira. Só que é uma mentira que o seu subconsciente acredita e transforma em realidade. Então hoje eu vou te mostrar como usar isso a seu favor, como contar uma nova história para sua mente e começar a ver isso se materializar na sua vida. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te ensinar aqui pode mudar completamente a forma como você cria a sua realidade. Boa noite para quem está entrando, Rô, aniversariante da semana, Manu, também está chegando aniversário. Hoje vamos conversar sobre coisas muito bacanas aqui que tem a ver com mentira. Abril, nossa, abril é considerado o mês da mentira, graças ao 1º de abril. E eu particularmente detesto essa data. Eu fiz até um story no dia 1º de abril falando o quanto eu não gosto. Eu acho um dia de brincadeira boba, porque eu acho que baixa a frequência. Nenhuma mentira, para mim, é válida quando você prejudica o outro. E o intuito do dia da mentira é o quê? É você pregar uma peça no outro. Então, para mim, do meu ponto de vista, quando você faz isso, você, baixa a tua frequência. Você deixa de vibrar em coisas boas, em coisas positivas. Porém, a mentira que eu vou ensinar aqui hoje não é uma mentira que vai fazer mal a ninguém. Até porque, né, lembrando aquela música do Renato Russo, ele fala, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Porque hoje eu vou ensinar vocês a mentirem para si mesmos. Mas, ao contrário da música, não vai ser algo ruim. Vai ser algo muito, muito, muito bom, tá? Por quê, gente? Porque eu vou ensinar vocês a mentir para a sua mente consciente. Sabe aquela mente que é analítica, lógica, racional? Pois é aquela mente que olha a sua conta bancária e vê que você está com 10 reais, ou pior, vê que você está no negativo, e aí quando você vê aquilo, a mente racional, ela fala, caramba, tô duraço, tô com muita pouca grana. E é verdade, você realmente está sem grana. Mas a gente vai, hoje que eu vou ensinar aqui para vocês, é mentir para essa mente racional, que vê as coisas que não estão legais, que você quer modificar, e ela fala frases que vão fazer uma mudança de perspectiva. Mesma coisa, você tá super gordinho, você fica se olhando no espelho, ai como eu sou magra, ai como eu tô com peso legal. A tua mente racional breca e fala, tá nada garota, se olha no espelho, você tá super gordinha, blá blá blá. Mas a gente vai calar essa voz hoje da mente racional contando mentiras para ela, tá? Para influenciar quem? A mente subconsciente. Hoje vai ser esse o nosso target, né? O nosso alvo vai ser mentir para a nossa mente subconsciente para que ela vá acreditando no que a gente fala e transforme isso em realidade. E eu vou explicar como isso acontece, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é a mente subconsciente, né? Porque ela é a parte da nossa mente que molda a nossa realidade. Vamos lembrar do desenho do iceberg? Tem aquele iceberg, a cabecinha do iceberg está para fora do mar. Aquilo ali é a mente consciente, é a mente analítica. Parte inferior do mar, tudo aquilo lá para baixo é a nossa mente subconsciente. Olha como que ela é importante. Só que ela tem um probleminha, entre aspas, né? Ela não discerne, ela não questiona. Se você falar para uma coisa para ela que é verdadeira ou que é falsa, ela vai sempre entender que aquilo é verdadeiro. E essa mente subconsciente, ela é perigosa, mas ao mesmo tempo maravilhosa, porque é ela que vai moldar a nossa realidade. Então, se a gente falar com emoção, a gente falar com convicção, eu não consigo aprender a nadar. A mente subconsciente aceita isso, você não consegue aprender a nadar. Agora, se você fala para a mente subconsciente, eu consigo aprender a nadar. Aí sim, aí a mente subconsciente também vai entender que você consegue. Então vai depender sempre
sempre do comando que você der, porque essa mente subconsciente é como se ela fosse assim muito inocente, sabe? A gente engana ela fácil, fácil. O problema é que a gente fica colocando na nossa mente subconsciente crenças e frases que vão contra nós mesmos, tá? Tô duraço, chegando no final do mês, cara, tô duraço. Tô falando tô duraço, tô falando com convicção, tô falando com certeza. Aí a mente subconsciente, ela vibra na escassez. Ela tá sempre dura e vai criando esse modelo para tua vida, sabe? Eu vou explicar mais ou menos como que ela influencia as nossas decisões a partir do que Joseph Murphy fala. Deixa eu dar um beijinho aqui para Luana, que entrou, para Kátia, ó, beijo, meus amores, obrigada, tá? Pela presença de vocês. Então, vamos lá, gente. Na mente subconsciente, é assim. Quando você faz várias afirmações repetidamente, você vai gravando na sua mente subconsciente as verdades, quer dizer, o que ela toma por verdade. Se você fica toda hora falando que você é feio, ela tá entendendo. Ela é feio, ela é feia, ela é feia. Você fica falando que você é bonita, eu sou muito bonita, eu sou muito linda, a mente subconsciente também tá entendendo. Ela é bonita, ela é tão bonita. E isso vai se manifestar no teu exterior, sabe? Vão acontecer coisas que vão fazer com que você fique bonita ou que você fique feia. Boa noite, Tetê, querida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, meu. Até, ó, tô saindo aqui do meu roteiro para contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, começando a entrar na puberdade para adolescência, eu era uma criança muito bonita. E minha mãe tinha muito medo de que eu sofresse um abuso. E minha mãe falava para mim assim, olha, minha filha, você não pode ser bonita. Você não pode ser bonita, porque os homens vão te querer. Aí eu comecei a ficar com aquele medo, caramba, não posso ser bonita. Não posso ser bonita. O que aconteceu comigo quando deu a minha mudança para a adolescência, para a puberdade? Gente, eu fiquei muito feia. Muito, muito, muito feia. Eu era miudinha, meu nariz despontou. Meu nariz é grande, eu tenho consciência disso. Mas vocês imaginem, um nariz grande numa menininha, assim, de 11 anos, magrinha, pequititinha. Já viram, né? Meu cabelo, que era mais pra liso, ficou desse tamanho, enorme. Numa época que a gente não tinha produto para cuidar do cabelo. E muita espinha na cara, muita, uma espinha pra valer. Ou seja, eu fiquei um monstrinho, gente. Mas será que se minha mãe não tivesse colocado essa crença em mim de que eu tinha que ser feia porque ser bonita ia atrair homens mal intencionados, será que as coisas não teriam sido de outra forma? Eu acredito que sim. Porque nós refletimos aquilo que passa na nossa mente. E a minha mente estava assustada, a minha mente tinha muito medo de ser bonita, tá? Então, conforme que você fala pro teu subconsciente, é assim, ele começa a influenciar nas nossas decisões. Ele começa a guiar as nossas ações, mesmo que a gente não perceba. Parece coisa de, assim, coisa mística, coisa mágica, né? Mas tem muitos estudiosos que mostram, sim, que a mente subconsciente, ela afeta diretamente a nossa vida, como as coisas vão se manifestar na nossa vida. Aí vem Joseph Murphy e traz a grande sacada. Ah, Luana falou que a melhor da live são as minhas histórias, que ela adora. Se eu não conto história, eu sou igual Forrest Gump, sou contadora de histórias, adoro. E são histórias reais, tá, gente? Porque eu não ia ficar contando aqui pra vocês tudo que ocorreu comigo, o monstrinho que eu virei, né? Eu era pra contar, se eu só contar mentira, eu contava o contrário. Ah, mó gatona. Não, mas eu sofri, viu? Então, gente, aí é que entra a coisa, né? Ah, já que eu tô contando minhas histórias, quando é que eu parei de sofrer com a minha aparência física? Há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo que eu comecei a falar para o meu subconsciente e falar para mim mesma que eu me amava, que eu tinha valor, que não importa se eu era com o nariz grande, se eu sou gordinha, se eu estou gordinha, que a minha psicóloga fala, Ana, você está, você não é. Eu estou gordinha, entendeu? Assim, e a minha beleza, eu aprendi a ver beleza em todos. Por que eu não ia ver beleza em mim, né? Então, uma hora o meu subconsciente começou a colocar para fora o que eu colocava para dentro. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu estou. E isso são exercícios de Louise Hay, tá? Que é pra gente desenvolver a autoestima. Quantas vezes eu me olhei no espelho e falei, eu me amo, eu me aceito, eu sou linda, eu sou bonita, eu me gosto do jeito que eu sou. E isso começa a se refletir. E como é que se reflete, gente?
Vocês. Luana, quantas vezes Luana vira pra mim, Ana, você é tão bonita? Entendeu? Ela vê beleza em mim. E é isso, sabe? O subconsciente começa a fazer com que eu coloque pra fora essa energia, tá? Então, gente, agora que vem a grande sacada que Joseph Murphy falou. Temos a mente consciente, temos a mente subconsciente e nós temos a mente supraconsciente. Só que Joseph Murphy tá sem som. Gente, tá sem som pra vocês? Fala aí pra mim se tá sem som. Pode ser que seja problema da Alessandra. Pessoal, ó, não acho que não tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui. Tá sem som? Porque ninguém tá me falando. Tá sem som? Ah, então beleza. Graças a Deus. Alessandra, vê aí se não é problema aí do teu computador, do teu celular, tá, querida? Ai, que bom que tá com som, gente. Então, vambora. Aí, o que Joseph Murphy falou? Tem mente consciente, subconsciente e supraconsciente. Mas, na verdade, ele não usou esse termo supraconsciente. Ele usou o termo inteligência infinita. O que é inteligência infinita, gente? É o todo, é Deus, é a sabedoria maior, é a fonte das nossas inspirações. E aí, esse maravilhoso cientista veio dizer que por que quando a gente supre o nosso subconsciente com informações tanto positivas quanto negativas, acontecem coisas no nosso campo material. Porque a gente faz essa ligação com a sabedoria maior, com a fonte das inspirações. Então, se a gente começa a falar, eu sou uma jornalista super bem remunerada, eu sou muito feliz com o meu trabalho. E eu fico falando isso o tempo todo. Eu sou uma jornalista muito bem remunerada, muito feliz com o meu trabalho. E eu vou falando com convicção, eu vou falando com sentimento. O que vai acontecer? Inspirações vão começar a surgir, né? E eu vou começar a caminhar para esse destino que eu estou traçando, que eu estou escolhendo, né? Eu fiz isso, gente. Luana, senta que lá vem história. Eu fazia isso quando eu queria trabalhar na Manchete, na antiga Block. Eu sempre passava na frente e falava, um dia vou trabalhar aí, um dia eu vou trabalhar aí. E custou, tá? Eu levei 2 anos para conseguir trabalhar lá. Mas eu insistia, convicção. E eu sempre falando que ia conseguir aquilo. E o que aconteceu? O meu redor, as pessoas ao meu redor começaram a ser pontes para eu chegar lá no trabalho que eu tanto queria. E aí eu recebia também as inspirações de onde? Da mente supraconsciente de Deus. Ana, olha só, fala com a fulana que é lá da sua turma, fala com ela, pede para ela levar o seu currículo. Aí eu ia na pessoa e falava, Ana, fala com seu pai conhece alguém que trabalha lá. Pai, será que você poderia... Aí meu pai ia, aí eu ia conseguir uma entrevista. E assim eu fui traçando meu caminho. A minha mente subconsciente, junto com a minha mente supraconsciente, fazendo com que as portas se abrissem e eu conseguisse manifestar na minha vida física, na minha vida real, aquilo que eu tanto queria. Só que existe um grande X dessa questão. É a constância. A constância que nós precisamos ter para poder inspirar o nosso subconsciente com aquilo que a gente realmente quer. A gente precisa repetir, tá? Com consciência o que nós queremos. Para quê? Para o subconsciente absorver a mentira que a gente está contando para ele. Nossa, deixa eu ver a mentira que eu vou contar. Olha, as minhas lives, elas bombam. Nossa, tem mais de 500 participantes. Ó, quantas pessoas tem participando aqui? Eu não vou nem falar, porque essa live vai ficar gravada e eu não quero pagar esse mico. Mas, ó, tá muito longe de 500 pessoas. Mas eu começo influenciando, contando essa mentira pro meu subconsciente. Minhas lives têm mais de 500 participantes. Toda terça-feira, mais de 500 participantes. E eu vou repetindo isso todo santo dia, com convicção, com emoção, e vou repetindo, e vou repetindo, e vou repetindo. Aí sabe o que vai acontecer? O universo vai se mover, as inspirações de boas lives vão vir para mim, vocês vão começar a indicar minhas lives, falar, vai ter a live de uma pessoa super maneira que eu adoro, vem assistir. Vocês vão começar a fazer um movimento para me ajudar também. Vocês entendem?
Isso pode vir a acontecer se eu me comprometer com a minha mente subconsciente de jogar sempre esse meu desejo, sempre essa informação para dentro. Não é, pessoal? É assim que funciona. Estou contando uma mentira? Estou. Estou ainda uma mentira. Mas isso é o poder das afirmações, que eu falo muito no meu livro, O Poder do 55 × 5. Você tem que trabalhar com as afirmações. A Ana está falando, mentiras positivas são um êxito para o futuro. Não é à toa que a Ana é minha mentora. Olha que frase maravilhosa. Eu vou repetir. Mentiras positivas para o nosso subconsciente são um êxito para o nosso futuro. Exatamente. São pequeninas mentiras que, com o passar do tempo, de tanto a gente se repetir, aquilo vira uma verdade na nossa vida, graças à ação do nosso subconsciente. E eu vou ler para vocês agora uma passagem que está no livro. Gente, olha que vergonha. Olha o que eu tenho do livro, ó. Porque esse livro, de tanto que eu e Rômulo, a gente trabalha ele no nosso Evangelho no Lar, ele desfolhou todo. O nome dele desse livro é Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Então, aqui tá o livro, tá? É o item 86. Olha o que Lorival Prado ou Lorival Jorge? Agora eu já confundi, tá? Mas é esse que eu falei antes, tá gravado. Gente, olha, eu faço graças a Deus das minhas besteiras mesmo, mas vamos lá, vamos dar sequência. Nesse livro, Otimismo Todo Dia, vem escrito: os pensamentos se tornam fortes pela repetição. Cada vez que se faz um em sequência a outro da mesma natureza, há um acréscimo de intensidade tendente à realização. Eu vou ler o resto, mas antes vamos analisar essa parte. Aqui ele fala, pensamentos se tornam fortes pela repetição. A gente pode impregnar o nosso subconsciente apenas pensando, tá? A gente não precisa falar. Se quiser falar, se quiser verbalizar, melhor ainda, mais forte ainda. Mas, se quiser apenas pensar, vamos supor, eu vou dormir, tá? Aí eu tô deitando, tô lá fazendo minhas orações, eu começo. Ai, que maravilha minhas lives, com mais de 500 participantes toda semana. Quer dizer, eu tô falando aqui pra vocês, mas se eu tô lá nas minhas orações... Oi, pessoal. Então, a outra parte da live travou. Estou reiniciando aqui para poder finalizar a live, sobretudo em respeito a quem vai assistir depois, tá? Então, deixa eu ver, Rosália voltou, Cláudia voltou. Gente, vocês chegaram a ouvir eu contando a história da Luana? Digam sim ou não, porque eu vou juntar esse vídeo com outro, tá? Vocês chegaram a ouvir eu falando a história da Luana? Sim ou não? Vamos ver o que vocês têm a me dizer. Não? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A Luana tá contando aqui pra gente que ela já ia viajar com a filha dela para Caldas Novas, no aniversário de 15 anos da filha. Mas ela falava o tempo todo, eu quero ir pro Rio Quente. Rio Quente é um resort lá maravilhoso, que eu também tenho a maior vontade de conhecer. Só que ela não tinha dinheiro para ir para esse resort. Mas ela já ia para Caldas Novas. E ela ficou falando o tempo todo, eu vou levar minha filha para esse resort, eu vou levar. E ela chegou num churrasco, e nesse churrasco ela comentou para as pessoas que estavam lá, eu vou levar minha filha nos 15 anos dela para Caldas Novas. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, então toma um ingresso para você ir no Rio Quente, nesse resort maravilhoso. Gente, isso é um sinal de repetição das afirmações positivas que contagiam o nosso subconsciente acredita naquilo e começa a fazer com coincidências, entre aspas, aconteçam ao nosso redor para que a gente atraia aquilo que a gente tanto deseja, tá? E foi o que aconteceu com a Luana. Ela acabou conseguindo os ingressos para levar a filha dela para o Rio Quente, a família toda, sem pagar nada, porque ela não tinha dinheiro para esse passeio, beleza? Então, pessoal, já para a gente partir para os finalmente, eu trouxe aqui algumas afirmativas para servir de ideias para vocês falarem de acordo com os desejos de vocês, tá? Para vocês fazerem contar essas mentirinhas para o subconsciente, para que ele possa realmente se contagiar, se manifestar
e se encher daquela verdade e fazer com que isso aconteça na vida de vocês, ok? Luana, acabei de já contei a tua história, tá? Enquanto você não tinha entrado, a história do resort. Bom, gente, vamos supor que vocês estejam querendo dinheiro. Aí vocês podem falar assim, toda noite antes de dormir, todo dia ao acordar, a hora que vocês sentirem que estão com vontade de falar, falem ou no pensamento ou verbalmente. Eu sou uma mulher próspera e o dinheiro flui para mim naturalmente. Ou, o dinheiro chega para mim o tempo todo, de formas esperadas e inesperadas. Tá? Então, isso daí fica a dica para quando vocês quiserem atrair dinheiro para a vida de vocês. Obviamente, essas frases aqui são apenas sugestões. Vocês façam as frases de vocês de acordo com o que vocês acharem que vibra mais, que ressoa mais com a verdade de vocês, tá bom? Agora, vamos supor, vocês estão querendo um novo relacionamento. Um namorado, uma namorada. Aí vocês podem fazer assim, ó. Eu vivo um relacionamento leve, com amor correspondido e cheio de carinho. Olha que delícia! Eu vivo um relacionamento leve, com amor correspondido e cheio de carinho. Vocês podem ir, repetindo isso inúmeras vezes até fazer acontecer. Luana tá aqui, ó. Foi muito interessante, viu, Ana? Porque assim, o amigo do namorado da minha menina tinha ingresso pra gente, ofereceu. Você imagina meu espanto. Pois é. Mas é isso mesmo, quando a gente trabalha com a lei da atração, quando a gente trabalha com o poder do subconsciente, essas coisas acontecem e a gente fica, na hora a gente não acredita. Só que é direto a manifestação dos nossos pensamentos na nossa vida material. É Deus falando pra gente, sabe, o tempo todo, tô de olho em você. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto para aquilo que a gente fala todo santo dia. Se a gente só fala coisas que são negativas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, é isso que vai acontecer. Se o sonho de vocês é passar num concurso público, eu nunca vou conseguir, é muito difícil. Que é isso, gente? Olha a quantidade de candidato. Não, nunca vou conseguir. Concurso público, na minha idade, ter que estudar pra caramba, não vou conseguir. Não façam isso, façam o contrário. Eu consigo. Já consegui passar nesse concurso. Eu só preciso de uma vaga, aquela vaga já é minha, tá? Então, observem bem tudo que vocês falam o tempo todo na mente de vocês e às vezes, oralmente, tá bom? Agora vamos supor que vocês têm o sonho de viajar bastante, mas vocês nem têm o dinheiro ainda. Aí vocês começam toda noite antes de dormir. Eu viajo para lugares incríveis, vivendo sempre experiências maravilhosas. Aí quando você acorda, a mesma coisa. Como eu viajo para lugares incríveis. Tenho sempre muito dinheiro para viajar. Que delícia. E vai falando, vira e mexe, vai repetindo. É assim que o subconsciente passa a acreditar e as coisas começam a acontecer. Vamos supor, uma questão profissional. Eu trabalho com o que eu amo e sou muito bem remunerada por isso. Podem repetir isso, sabe? Qualquer idade, às vezes a pessoa está ainda no início de carreira. Aqui, na minha idade, que eu vejo, sabe? Muitas mulheres na faixa de 50 anos fazendo transição de carreira. Então, por que não falar? Eu trabalho com o que eu amo e sou muito bem remunerada por isso. É possível, em qualquer idade, essa afirmativa aqui se concretizar. Ok? Pessoas que têm medo, sabe? Por exemplo, eu tenho muito medo de velejar em alto mar. É um dos medos que eu tenho. Eu tenho muito medo de altura, então eu não consigo fazer montanhismo. Então vamos supor, a frase pode ser a seguinte: eu faço coisas que antes me davam medo, com leveza e coragem. A frase é: eu faço coisas que antes me davam medo, com leveza e coragem. Aí vocês fazem a substituição do medo que vocês têm. Eu velejo em alto mar com leveza e coragem. Eu dirijo o meu carro com leveza e coragem. Por muito tempo eu tive medo de dirigir, muito tempo. E eu venci isso, tá? Vamos supor, vocês estão enfrentando um problema de saúde, tá? O corpo de vocês tá lá com uma doença. Então, o que o teu consciente pensa? O consciente pensa: estou doente. Eu sou doente. Eu tenho uma doença, estou com a doença. Beleza. O seu subconsciente, se você ficar, eu sou muito doente, nossa, eu tô nas últimas, essa doença vai acabar comigo, não tem jeito, não tem cura. Manda isso para dentro do teu subconsciente para você ver se você não vai piorar. Manda.
Aí você faz exatamente o contrário. Mesmo com a medicina dizendo que ainda não tem cura, mesmo você sabendo que existe um diagnóstico para você, vocês façam a seguinte afirmação: meu corpo é saudável, equilibrado e funciona em perfeita harmonia. Falem isso dia após dia, noite após noite, sempre que se lembrarem. Falem com convicção, falem com emoção. Meu corpo é saudável, equilibrado e funciona em perfeita harmonia. E vocês podem acreditar, vão passar a se sentir bem melhor e vão começar a acontecer coisas, né? A medicina vai evoluir, vai pintar um novo medicamento, vai pintar uma nova técnica. Aguarda, aguarda, porque a sua cura já está a caminho, se você se colocar nessa postura de acreditar. Gente, eu tenho uma coisa linda para contar para vocês que aconteceu com uma aluna minha. Ai, tão lindo, gente. Não vou dizer o nome dela, apesar que eu sei que ela me autorizaria. Ela teve, há alguns anos, câncer de mama. Acho que há mais de 10 anos, já estava curada. E agora apareceu para ela uns nódulos, uns linfonodos, né, na axila. E ela ficou assustada, o médico mandou fazer biópsia. E ela assistiu minha live da semana passada, a qual eu falava sobre a questão da saúde, da gente, que a cura começa em nós, né? E ela também já estava lendo o meu livro e fazendo 2 técnicas que eu ensino no meu livro. Uma é da gratidão, você colocar as mãos, né, onde você está com a doença, com o problema, e ficar agradecendo, vendo aquilo curado. E o outro foi do Ho'oponopono. Ela começou a fazer as 2 práticas. E na live passada ela me mandou uma mensagem me contando o que estava acontecendo e que a live tinha sido muito propícia para ela. Gente, e eu comecei a falar um bando de frase afirmativa para ela. Ai, Ana, vou usar essas frases todo dia, todo dia. Quando foi agora no sábado, ela me mandou a mensagem que ela foi pegar o resultado e deu que era tudo benigno, sem malignidade. Então, gente, olha, a gente faz os verdadeiros milagres com a nossa força da nossa mente. Vocês acreditam que essa mente supraconsciente, essa inteligência maior, não é capaz de mover mundos e fundos para chegar àquela benignidade ali para minha amiga? Com certeza, desde que ela também se coloque nessa posição de merecedora e de positividade, de acreditar, né? Ó, Luana tá contando. Tem uma história de um cara de câncer terminal que saiu pedalando e o câncer sumiu, porque ele queria pedalar longas distâncias, esqueceu da doença. Que perfeito! Tirou o foco do que é ruim, botou no que é bom. Perfeito, perfeito. Parou de alimentar o subconsciente com negatividade, com medos. Ai, medo, vou morrer. Com pena, com autopiedade, né, gente? Ah, Ana, que coisa maravilhosa. O pensamento tem grande poder. Exatamente. Ah, gente, eu fiquei tão emocionada. Eu aqui em casa gritava, uhul! Assim, porque é muito bom. E engraçado que ela atribui muito a mim. Ah, porque eu li no seu livro a técnica. Eu fiz exatamente o que estava na técnica, sabe? Então, gente, não é bom a gente fazer um livro que ajuda as pessoas? Não é bom a gente fazer uma live que tem pouquinhas pessoas agora, mas que depois outras vão assistir e a mensagem vai se expandir, vai chegar em várias outras pessoas? É uma delícia, é uma maravilha. Então tá, gente, agora eu vou dar aqui uns exemplos gerais, tá? Por exemplo, vocês podem fazer assim, de afirmação para o subconsciente. Minha mente sempre trabalha ao meu favor. Minha mente sempre trabalha ao meu favor. Ou seja, sempre traz coisas positivas pra gente. Eu tenho 2 frases que eu falo sempre, tá? Eu sou um imã que só atrai a positividade. Eu falo isso direto. Sobretudo quando eu tô vendo que alguma coisa não tá dando muito certo, sabe? Aí eu começo. Eu sou um imã que só atrai a positividade. E aí as coisas vão se ajustando. E outra, tudo sempre dá certo pra mim. Eu falo muito isso. Tudo sempre dá certo pra mim. Então, se eu tô aqui nessa live hoje, com pouquinhas pessoas, mas tudo sempre dá certo pra mim, não é? É isso aí, esse pensamento que eu tenho que ter. Está dando certo, poderia ter 0, não tem 0, tem 8. É isso aí, gente, vamos que vamos. E que esse 8 se multiplique para muita gente que ainda vai assistir depois, né? Olha, finalizando, vou dar mais uma frasezinha. Eu sou digna de uma vida extraordinária. Eu sou digna de uma vida extraordinária. Por que que a gente acha que a gente tem que ter uma vida mais ou menos? Por que que a gente acha que a gente não pode ter um grande companheiro, grandes amigos, bons dinheiros, boas vivências, boas viagens, bons restaurantes, boa espiritualidade, boa saúde? Por quê? A vida extraordinária, gente. E outra coisa, tá? A vida extraordinária não é só bem material, lembre-se disso, tá?
A vida extraordinária é viver com amor. É receber esse amor que eu estou recebendo aqui agora. Ana, o universo também está assistindo. Nada fica oculto ao todo. Nananina, não. São os testes. Você quer mesmo, Ana? Siga firme. Eu não falei aqui para vocês que para a gente convencer o nosso subconsciente, a gente tem que ter constância, tem que ter repetição. É isso aí. Esse é o caminho. Eu tô aqui na constância, na repetição de fazer o que eu amo, que é levar para vocês aquilo que eu acredito que, se é bom para mim, vai ser bom para vocês terem uma vida mais tranquila, mais leve, né? Mais assim, com sentido, uma vida com mais sentido, para quando vierem os problemas a gente saber lidar melhor. É assim que eu vivo, com as verdades que eu acredito, as quais eu gosto de passar para vocês, tá bom? Vamos finalizar com a nossa centelha divina. Vamos lá? Vamos finalizar com o oráculo da centelha divina de Maia Andrade, minha querida Maia Andrade. Gosto muito dela. Vamos lá, pessoal. Obrigada, Ana. Você vai ter muito sucesso. Aí como é que a gente faz se a gente quer transformar isso numa afirmativa co-criadora? Eu já tenho muito sucesso, né? Tudo vamos tentar colocar no presente ou no passado. Aqui no caso, eu já tive muito sucesso, não seria o caso. Então, eu já tenho muito sucesso. Mas, tipo assim, questão de querer um carro. Ah, eu já estou com o meu carro. Ah, que bom, eu já comprei. Meu carro já está comprado. Aí meio que foi pro passado, entenderam? Então, vamos lá, gente. Ó, todo mundo se concentra aí. Pense em alguma coisa que esteja, assim, precisando trabalhar no subconsciente. Pensa num desejo. Pensa em pedir, sobretudo, uma mensagem do eu superior que possa atender a todos nós que estão aqui nessa live agora. E também para quem vai assistir depois. Que essa mensagem aqui possa ser positiva para todo mundo que assistir essa live. Tananã, tantan. Olha que imagem bonita. Eu só de olhar a imagem já gosto, que é como se fosse um novo eu saindo dessa mulher. Olha, os seus sonhos e desejos revelam a sua verdadeira capacidade. Ninguém sonha além daquilo que sua alma é capaz de manifestar. Seus desejos são recados da sua centelha divina, lhe mostrando o que você é capaz de manifestar se você se conectar e mantiver essa conexão por tempo suficiente para que o invisível se torne visível. Pare de subestimar a sua capacidade. Acredite na força dos seus sonhos. Afirme: tudo aquilo que eu posso sonhar, eu posso realizar. Gente, olha como nada é por acaso. Essa mensagem veio falar exatamente o que eu trouxe aqui nessa live. Que nós temos a capacidade de fazer com que os nossos desejos se manifestem. Porque ninguém sonha aquilo que a nossa alma acha que não seja capaz de manifestar, correto? Então, gente, e ele fala aqui também, que não falei o tempo todo de constância, de repetição, ó. Você é capaz de manifestar se você se conectar e mantiver essa conexão por tempo suficiente para que o invisível se torne visível. Gente, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível para Deus. Mas você falar uma vez só, eu quero, deixa eu ver, eu quero a casa própria. Eu quero a minha casa própria. Só isso. Gostaria muito de ter minha casa própria. E você não fala mais? Você não fica acendendo essa chama do teu sonho da casa própria várias e várias vezes, várias e várias vezes? O universo não conecta, não dá o plug energético, sabe? Então, gente, vamos fazer com que se torne visível pela repetição do nosso desejo. E aqui ele trouxe mais uma afirmação que a gente pode falar com o nosso subconsciente. Tudo aquilo que eu posso sonhar, eu posso realizar. Então, gente, muito obrigada. Desejo que os sonhos de vocês se realizem. Desejo que os meus sonhos também se realizem e que a gente continue juntos por muitos e muitos e muitos anos. Obrigada, meus amores. Beijos enormes no coração. Bye, bye. Até terça que vem, hein?